A paz do Senhor. Estamos iniciando o programa A Voz de Assembleia de Deus, com destaque para missões, com a apresentação deste que vos fala, Diácono João Wesley. Nós fazemos parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, sob a direção do pastor Amaro Antônio e direção geral do reverendo pastor presidente José Orisvaldo Nunes de Lima. Quero aqui esta tarde estender essa saudação a todos os nossos cooperadores, nossos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e auxiliares, bem como a todos os coordenadores de missões de Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos e a todos os amigos internautas que nos assistem agora. Ao meu lado, irmã Adla, ela que faz parte da coordenação de missões aqui da Igreja Sede, e esta tarde estará falando a respeito do nosso tema do culto de missões, que será sobre o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. E nós queremos desde já agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que nos ouve, e que nós possamos ter uma tarde abençoada na presença do Senhor. Nós estaremos ouvindo o nosso primeiro louvor da tarde, e eu quero oferecer a todos vocês, principalmente minha esposa, minha filha que me acompanha, e a todos os coordenadores de missões do nosso campo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé, oh! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei! Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu Deus, meu Deus!
pelo que vemos, meu Deus, e o que nos move é o que somos a igreja. Essa é a tua declaração, diz: vivemos por fé, estamos vem comigo! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, vamos, vamos! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você pode dar um prato de vitória pro Senhor! Amém. Que nós possamos viver a mensagem desse louvor, né? De crer, de confiar de que apesar das dificuldades, a perseguição ela não parou e ela não vai parar a igreja do Senhor. Esse hino, irmãos, é um hino que chama a nossa atenção, principalmente para os países que infelizmente ainda são perseguidos por amor do Evangelho de Cristo. E essa é a temática do nosso culto de missões de hoje à noite. Nós estaremos falando a respeito do Domingo da Igreja Perseguida. E nós trouxemos a Adla essa tarde, porque como nós do grupo de missões aqui da sede temos falado, a Adla é a nossa embaixadora, né, do projeto do Missões Portas Abertas. E eu queria, Adla, antes de qualquer coisa, perguntar a pergunta de praxe aqui do programa, né? O que é que missões significa para você, para sua vida? A paz do Senhor. É um prazer estar aqui e é um prazer falar sobre missão. Eu digo sempre que falar sobre missão é falar sobre chamado, porque nós fomos chamados para levar a palavra do Senhor. Mesmo que não tenhamos um propósito de sermos missionários, de levar a palavra para outros países, mas o Senhor nos chamou para fazer com que o nome dele seja conhecido e engrandecido. Eu lembro que no início da minha adolescência ainda, eu li um livro que era um romance cristão, mas que falava sobre uma missionária, que foi realmente uma biografia dela, que ela tinha o chamado missionário para levar a palavra para os ribeirinhos no Amazonas. E desde então eu entendi que, independente das circunstâncias das nossas vidas, que tudo que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor. Então, aquilo me tomou e eu entendo que hoje, independente de eu estar lá fora ou estar aqui dentro, o meu trabalho
também é para servir ao propósito de ganhar almas para o reino. Amém, glória a Deus. Missões realmente é um tema que deveria arder mais nos nossos corações. Porque como a gente costuma falar aqui no programa, é uma ordenança. Não é nem um convite, não é nem um chamado, é uma ordenança de Jesus para a vida de cada um, para a vida de cada um que o serve, né? Quando ele diz, ide por todo mundo, é uma ordem clara. E quando Jesus fala isso, eu costumo dizer que é ele dizendo, olha, você teve uma nova oportunidade, você teve uma nova chance e agora é hora de você lançar a semente do amor que eu coloquei na sua vida. Da mesma maneira que a salvação entrou na tua vida, agora é hora de você lançar essa semente. E o trabalho missionário é isso. Muitas vezes a gente para achar que é só ir para outro país, ir para uma realidade totalmente diferente. E sim, é parte. Mas mais importante e até um foco até maior de missões é a gente falar com quem está próximo. Exatamente. Seja um amigo, seja um colega de trabalho, seja um familiar. Eu costumo dizer, é nossa obrigação sempre falar do amor de Deus, sempre levar a mensagem transformadora que nos transformou, que nos deu uma nova oportunidade e que também pode alcançar a vida de outras pessoas que necessitam, né, de uma nova esperança. E você falando, Adila, da sua adolescência, eu lembrei, na minha infância, começo da adolescência, de um seminário de missões que teve lá na cidade de Anadia. Na época, a igreja era pastoreada pelo saudoso, né, pastor Moisés Lino. E, se eu não me engano, foram 4 dias de um seminário muito rico de missões, com o pastor também, saudosa lembrança, o pastor Eronildes, se não me falha a memória o nome dele, e mais 2 irmãs que me fugiu aqui o nome delas, mas que elas falavam sobre a chama que ardia no coração deles de falar sobre o amor de Deus, de ganhar almas para Jesus, de ir ao encontro de pessoas que não tinham tanto acesso, mas que eu lembro que de uma palavra do pastor Eronildes, que ele disse o seguinte: nós temos que principalmente focar nas pessoas que não têm o acesso que nós temos, seja esse acesso pela palavra de Deus, a Bíblia, seja por louvores, mas é realmente ter convicção de que a salvação, ela não é para uns, ela não é para um público específico, não. A salvação é para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Amém? Amém. Inclusive, a gente lembra também da passagem da mulher samaritana, né? De que era um povo em que todos acreditavam que não mereciam receber o evangelho. Eles eram perseguidos por serem diferentes e por não serem do mesmo povo judeu. Mas ainda assim, a partir do momento em que ela teve o encontro com Jesus, que foi em algo corriqueiro, mas que a partir daquele momento ela entendeu que ela precisava levar a palavra do Messias que ela conheceu, para que o povo dela também conhecesse aquela pessoa que realmente matou a sede, que não foi sede de água, mas que foi com a água da vida e que deu a ela uma nova vida, um novo ministério e um novo sentido. E o quanto missões é importante, né? O quanto testificar do amor de Jesus é importante. Porque se a gente for analisar aqui toda a trajetória do ministério de Cristo, foi uma obra missionária. Por mais que a gente fale bastante do apóstolo Paulo, mas os milagres de Jesus, as suas mensagens, o seu toque na vida das pessoas, fazia com que essas pessoas que eram alcançadas testemunhassem e se tornassem, até mesmo sem nem perceber, missionários, né? Você falou aí da mulher samaritana, tem um exemplo também
do Gadareno, né, quando Jesus liberta a população, mesmo diante de um milagre na vida daquele rapaz, expulsa Jesus, mas quem foi alcançado continua pregando e alcançando as cidades ali próximas. Enfim, é realmente entender que nós somos missionários, que a nossa vida ela é uma porta aberta para alcançar as pessoas, né? Verdade. E por falar em portas abertas, hoje, como já foi dito, né? Culto de missões, a temática de joelhos pela igreja perseguida. E eu queria, Adla, aproveitando que você está aqui, saber o que é o DIP, o que é esse domingo da igreja perseguida. Então, o DIP, ele é um movimento nacional que ele é promovido pelo projeto de missões Portas Abertas, que tem o intuito de orar pelos cristãos que são perseguidos por causa de sua fé. Então, a sigla DIP, ela significa Domingo da Igreja Perseguida, onde várias igrejas no Brasil e também em outros países que se juntam ao portal Portas Abertas, elas se mobilizam para fazer orações e também realizar cultos temáticos. Muitas vezes eles fazem só encontros, porque são diversas igrejas de todo o Brasil e muitas fazem escolas bíblicas, fazem células de determinadas denominações, e elas também levantam ofertas que são direcionadas para o Portas Abertas, para que eles possam destinar esses irmãos que são sustentados pelo projeto e que fazem parte de diversos países que eles apoiam. Inclusive, eles têm uma lista de perseguição que todos os anos eles fazem uma atualização com os 50 países que têm a maior de extrema ou de baixo extrema, rigorosa mesmo, de perseguição ao redor do mundo. E existem muitos países que também fazem parte daqui da América do Sul, inclusive, que a gente olha e diz, nossa, por que um país como esse está sendo perseguido? Mas que, por exemplo, o México, né, América Central, também, que não é perto da gente, mas é um pouquinho, e que eles são muito perseguidos, principalmente por causa dos cartéis, né? Então, são situações que hoje no Brasil, apesar de a gente dizer que não tem perseguição, também temos, mas não é tão rigorosa quanto a desses países. É verdade, é uma preocupação, né, desse projeto. Eu lembro que quando eu tive acesso a primeira vez ao Portas Abertas, eu procurei saber como é que surgiu e o fundador é o irmão André, que já partiu para a glória, mas que traz a história de vida dele é muito rica, muito interessante, de um homem que realmente abriu mão de conforto, abriu mão de tudo para levar a palavra de Deus, principalmente aos países... Que, inclusive, foi em uma dessas pesquisas sobre esses países que ele entendeu que o chamado dele era estar fazendo intercessões pela igreja perseguida. E um fato interessante, a gente fala sobre perseguição, até a respeito mesmo do irmão André, enquanto ele era vivo, ele vivia realmente escondido, porque muitos países o caçavam literalmente pelo fato dele ir lá, se escondendo, mas levando a palavra de Deus. Então, assim, todo culto de missão é importante, né? A gente aqui todos os meses está falando a respeito dos países que a nossa igreja tem missionários, tem levado missionários, e nós temos visto através dos vídeos que a gente passa aqui o trabalho crescendo, né? Mas é muito importante a gente dizer, tudo começa com muita dificuldade. Você chegar em um local fechado, um local que as pessoas não têm tanto interesse, mas ficar insistindo e a palavra de Deus entrando. Só que quando a gente fala
do DIP, né, o Domingo da Igreja Perseguida, não é apenas uma rejeição, é realmente uma perseguição implacável, de matar, de prender, de fazer coisas absurdas, né? Mas olha ali o tema desse mês do DIP. Eu sei que todos os anos o Portas Abertas tem esse projeto do Domingo da Igreja Perseguida e todos os anos eles focam em uma área, né, desses 50 mais perseguidos. E esse ano? Esse ano eles estão com o tema Fé Corajosa no Oriente Médio e no Norte da África. E aí o texto base deles é em Daniel, capítulo 3, dos versículos 16 a 18, e com foco mesmo no 18, quando diz assim: Não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Porque hoje o tema fala sobre a realidade que está sendo vivida por muitos cristãos, que precisam de coragem, principalmente para que consigam permanecer fiéis, em meio não só à perseguição física, como principalmente a perseguição psicológica que eles sofrem nesses países, principalmente as mulheres e crianças, porque os países que fazem parte do Oriente Médio e do Norte da África, eles sofrem perseguição religiosa e a religião e a parte política também, porque é dominado principalmente pelo islamismo. Então, as mulheres não têm voz nesses países, é dominado principalmente pelo patriarcado, pelos homens. E aí o que acontece? Muitas mulheres que declaram sua fé em Jesus, elas são perseguidas, elas são mortas, elas são estupradas muitas vezes. As crianças são vendidas e isso acontece porque para eles é comum. Então, as pessoas que se dizem cristãs são perseguidas pelo Islã justamente porque elas não acreditam que tenha um outro Deus além daqueles que eles defendem. E aí, hoje, o portal Portas Abertas, eles estão fazendo com que essas pessoas, homens, mulheres e crianças, sejam sustentadas pelo projeto, então são sustentadas pelas ofertas que nós mandamos para eles, e também fazendo com que eles não tenham que estar fugindo o tempo todo. Muitos saem de suas casas, saem de seus países, como temos visto vários testemunhos que são mostrados, não só no Instagram, como no site deles, eles sempre estão postando, de pessoas que são perseguidas nos seus trabalhos, que precisam hoje viver apenas do sustento das ofertas, outras que já sofreram ataques de homens-bomba e muitas outras situações para defender a sua fé em Jesus. Eu li, inclusive, essa semana, um testemunho de uma dessas mulheres que foi perseguida, em que ela sofreu o abuso sexual, em que ela perdeu a sua família e que, mesmo assim, ela ainda consegue estar levando o seu testemunho para que outras mulheres sejam e tenham a fé em Jesus e consigam estar sendo sustentada pela fé, mas que ela não consegue viver uma vida normal. Então, ela precisa ainda estar sendo excluída e escondida pelos irmãos que estão no seu país para que ela não seja morta, porque ela ainda é perseguida politicamente. Então, tudo isso faz com que a gente entenda que muitas, principalmente as guerras geopolíticas que acontecem nesses países, faz com que muitos cristãos se escondam, não estejam mostrando a sua fé como nós mostramos aqui no Brasil. Para a gente é muito normal, a gente tem uma rádio, a gente tem as redes sociais para estar mostrando, a gente pode fazer os cultos nas ruas, mas que esses países, eles não podem. E eles precisam até mesmo voltar como nós tínhamos na igreja primitiva, de que eles faziam seus cultos escondidos em casas, muitas vezes nas catacumbas, e aí hoje muitos desses países, muitos desses cristãos têm os seus cultos realizados da mesma forma que a igreja primitiva fazia. A gente fala de missões e muitas vezes a gente se sente até acomodado pelo fato de tanta liberdade que a gente tem aqui. Liberdade de poder ter quantas Bíblias a gente quiser ter,
a versão que a gente quiser ter em casa para estudar. E um dos projetos, né, que o Portas Abertas realiza, além desse acolhimento às pessoas que aceitam a Cristo, mas são perseguidas dentro do seu próprio país, da sua própria casa, um dos projetos que eles têm também é justamente o envio de Bíblias. Né, eu estava lendo esses dias a respeito da Coreia do Norte, né? Eles vão ali até a fronteira, colocam uns balãozinhos com a palavra de Deus, enviam. E parece até, não, mas é só colocar no balão e enviar. Mas ali eles estão arriscando. Tomar um tiro, ser preso. Dentro de outros países também. E nem todos os balões chegam ao outro lado, né? Porque eles têm que passar pela fronteira. Então é bem difícil que todos os balões com a palavra consigam realmente chegar às pessoas que estão sendo enviadas. Então assim, é muito importante. E eu queria chamar sua atenção, meus irmãos. Porque a gente fala de missões, a gente canta, né, sobre missões. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Mas missões é muito mais do que alguém que sai. Missão é se importar com a alma que foi ganha. Eu posso dizer até isso. E parte do domingo de hoje, né, nós tivemos um domingo de clamor, justamente orando a Deus pelos países que estão sofrendo perseguição, pelos projetos da nossa igreja, os projetos missionários da nossa igreja. Então, um domingo que eu posso dizer assim, de impacto espiritual para as nossas vidas, da gente entender de que a oportunidade de falar de Cristo não pode ser deixada como último recurso. Não pode ser deixada quando eu puder, quando der, quando eu estiver bem. Não. É nossa obrigação. É nossa obrigação. E eu digo o seguinte, talvez até seja uma palavra dura, mas você foi alcançado. Talvez em um culto, no domingo, você veio para a igreja, ouviu a palavra, aceitou Jesus. Talvez mediante algum irmão que se disponibilizou a passar na sua rua e entregar um folheto. Talvez através de um programa de rádio, de um programa de televisão. Ou seja, a oportunidade chegou até você. Então, meu irmão, minha irmã, que você saiba também aproveitar essa mesma oportunidade e alcançar alguém, e levar uma palavra para alguém. Nós falamos aqui sobre a oferta missionária, a importância, e muitas vezes as pessoas entendem, não, mas é só para sustentar quem está lá. Não, é para comprar a Bíblia, para desenvolver literatura. Hoje, talvez aí na sua Bíblia, se você abrir agora, talvez você encontre folheto que você talvez não tenha entregado, que talvez sobrou de um evangelismo. E dentro de muitos países, as gráficas de lá não fazem. Então, a sua oferta, a sua colaboração, a sua oração, o seu né, levar a palavra de Deus, gera transformação na vida de alguém. Na vida de alguém que você nem imagina. Ela falava aqui sobre o testemunho dessa jovem que mesmo passando por tanta violência, segue a Cristo. Então que nós possamos, não só hoje, mas todos os dias, lembrar da importância que é o Evangelho na vida das pessoas. E parar, meus irmãos, de verdade, parar de negligenciar o nosso tempo. Parar de negligenciar as oportunidades que nós temos de levar o Evangelho para a vida das pessoas. E assim, Adela, você falou, o tema é sobre os países do Oriente Médio e do Norte da África. E que países são esses? Hoje tem vários países que fazem parte desse mapa que eles apoiam, mas nós temos como enfoque
esse ano a Síria e o Iêmen. Mas também é possível estudar e se falar sobre o Egito, sobre o Iraque, sobre a Palestina, sobre a Líbia, sobre o Sudão e entre outros. Mas principalmente nós estaremos esse ano falando sobre a Síria e sobre o Iêmen, e que tem vários textos que já estão falando sobre as guerras territoriais que estão acontecendo nesses países. E eu acredito que uma das coisas que nós precisamos lembrar também como cristãos de falar sobre os países do Oriente Médio é lembrar sobre a guerra entre a Palestina e Israel. Porque muitas guerras já aconteceram, seja por causa de petróleo, seja por causa de religião, seja por causa de política, não importa para nós, né? O que importa é que em ambos os lados tem pessoas inocentes e existem cristãos. Então que nós possamos lembrar que nós precisamos estar intercedendo por essas pessoas, para que elas sejam salvas e que elas reconheçam Cristo como Salvador, independente delas pertencerem a um lado político X ou Y. O que nós precisamos lembrar é que elas precisam ser alcançadas por esse amor. Então, aqui para nós é muito fácil, mas para eles não tem sido tão fácil assim. Eu imagino que não é fácil você estar o tempo todo com medo de ser atingido por um míssil, de ser atingido por uma bomba. Então, para eles é normal, é algo diário, mas que para nós não é tanto. O que nós pensamos aqui é uma bala perdida, mas que nem todos, né? Então, para eles lá tem sido bem difícil, principalmente ser perseguido por causa da sua fé. Então, que a gente possa estar lembrando de colocar esses irmãos em nossos joelhos, em nossas orações, e lembrar que nós não podemos estar indo lá, mas a nossa oração chega, porque o Senhor vai alcançar a todos. Amém. Hoje à noite, meus irmãos, nós estaremos falando um pouco mais a respeito do Domingo da Igreja Perseguida, a respeito dos países que sofrem perseguição e, como a Adela falou, por mais que o foco esse mês são os países do Oriente Médio e do Norte da África, mas aqui pertinho, né? América Central, México, Nicarágua, países próximos com uma cultura diferente da cultura dos países do Oriente Médio, mas que perseguem também os cristãos e que não apenas perseguem, mas matam, prendem, torturam, tudo isso porque as pessoas querem servir a Deus. E um que é ainda mais pertinho é a Colômbia, Sim. que tem tido muita perseguição e que inclusive subiu no ranking de perseguição extrema do Portas Abertas justamente por causa dessa parte que tem perseguido muito, principalmente Pertinho, né? da política. Bem próximo. Uhum. A Colômbia é um país que nós ainda não temos missionário, né? Mas eu creio que em breve haverá uma porta aí aberta para levarmos também a palavra de Deus. Então, que a gente possa, meus irmãos, de verdade, interceder pela vida dessas pessoas, desses irmãos, né, que estão além da guerra, que já é uma coisa terrível, a própria perseguição de não poder andar em paz, de não poder exercer a sua fé, de não poder testificar a respeito de Cristo. Isso de forma livre, porque mesmo diante de todas essas perseguições, eles ainda falam do amor de Jesus, mesmo sabendo que podem morrer, que podem ser presos, que podem ficar longe da família, mas ainda assim, eles entendem que mais importante do que a sua vida é a vida de Cristo, é o amor de Cristo, é a salvação que somente Cristo pode nos dar. Adela, eu quero mais uma vez agradecer a você. Creio que as informações que você falou essa tarde foram importantes. Creio que deve ter algum irmão aí já dando um Google, né, como a gente fala. E pode entrar, irmão, é portal Portas Abertas. Vocês vão encontrar lá diversos testemunhos, vídeos, relatos a respeito da perseguição ao longo do mundo. E é uma forma também da gente despertar
e entender que nós temos liberdade de levar o Evangelho. E quero aproveitar aqui ainda a presença da Adla e pedir que ela convide, né, os irmãos para hoje à noite estar no nosso culto. Lembrando, irmãos, venham primeiramente adorar e cultuar a Deus em espírito e em verdade, mas também com o coração voluntário de ofertar, porque a sua oferta ela tem impacto na vida de pessoas que vão ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Então, Adla, suas considerações finais. Nós queríamos mais tempo, mas eu creio que as informações aqui trouxeram impacto, pelo menos na minha vida, e creio que na vida dos irmãos que nos ouvem. Eu queria que, nesta noite, os irmãos viessem com um coração constrangido. Constrangido pela palavra do amor, mas principalmente de pensar, eu posso fazer mais. E se eu não posso estar indo alcançar essas pessoas com a minha voz, com as minhas mãos, mas que eu possa estar ofertando na vida de cada uma delas. E, inclusive, eu trouxe um trecho de um livro que eu gosto muito, que tem muita relação com a perseguição, que foi justamente a perseguição da igreja primitiva, que é Os Mártires do Coliseu, que fala assim, que Deus nos capacite a resistir às paixões tiranas que nos perseguem, a fim de que, se não tivermos o privilégio de derramar o nosso sangue por Cristo, que nós possamos, ao menos, sacrificar o nosso amor próprio e juntarmos-nos a esses mártires um dia, em louvores ao mesmo Deus, a quem amamos e servimos. Que assim como essas pessoas que estão perdendo as suas vidas e entregando as suas vidas em favor de levar o Evangelho a todos aqueles que eles querem alcançar, que nós possamos também nos livrar daquilo que ainda nos afasta da presença de Deus, para que nós estejamos realmente com o intuito e o foco de fazer o nome do Senhor conhecido. E se nós podemos ao menos ofertar, se nós podemos vir a um culto de forma espontânea, livre, que a gente entenda, eu tenho esse privilégio. E que nesta noite nós venhamos justamente com esse intuito, Senhor, eu vou te dar aquilo que eu tenho e que é o meu melhor. Não preciso dar a maior doação do mundo, mas o pouco que eu tenho já pode ser multiplicado nas mãos do Senhor. Amém. E faz a diferença, meus irmãos. A tua oração, a tua contribuição, a tua chamada para levar a palavra de Deus faz a diferença. Faz a diferença na vida de alguém que talvez você nem imagine o tamanho da importância. Eu lembro que quando eu era adolescente, morava em Anadia, eu até já falei isso aqui uma vez, mas tinha um projeto lá de um sopão solidário que a igreja fazia. E nós passávamos o dia na igreja, né? A parte da manhã, os irmãos saíam em busca de doações, né? De macarrão, de verdura, de carne, de osso, do que fosse. E à tarde as irmãs ficavam ali cozinhando e os outros irmãos organizando a igreja, porque à noite tinha o culto e a distribuição dessa sopa. E eu lembro que muitas vezes tinha irmão que dizia: eu tô dando dinheiro para dar comida a gente que depois não vem nem pro culto. Mas era uma semente. Às vezes a gente diz: tô contribuindo, mas não será? Será não, irmãos. A gente vê todo mês, a gente mostra aqui o que é que a tua contribuição tá fazendo. Seja na Bolívia, através do pastor Marcos Júlio, seja na Espanha, através do pastor Gleidson, seja em Portugal, seja no Uruguai, seja nos países que nós estamos alcançando, e aqui também no nosso estado, né? Nós temos campos aqui missionários, né? Os povoados ali do ABC, os povoados do Sertão, que tem irmãos e irmãs que estão indo ali levar o Evangelho de Cristo. E como a Adla falou, parece
que não há perseguição, mas há. Vai no sertão. Tem povoado no sertão aqui de Alagoas, não é de outro lugar não, é daqui, nosso estado. Tem povoado, tem cidade que eles não querem saber do evangelho. Eles não querem saber de Cristo. Eles fecham as portas literalmente. Né? Tem irmãos que estão lá e que precisaram passar algum tempo morando dentro da igreja porque uma casa para alugar as pessoas não cediam porque era crente, porque era protestante. Então a gente tem que entender. Nós precisamos, independente do que for, levar a palavra de Deus e fazer o que nós pudermos fazer de melhor, meus irmãos. As crianças com seus cofrinhos, vá lá, coloca a moedinha no cofrinho do seu filho, ensine ele a contribuir para o crescimento da obra do Senhor. Você mesmo, vai lá, ajuda. A tua oração, a tua contribuição é importante. Então, que nós possamos, como a Adila falou, estar com o coração quebrantado, com o coração constrangido, a orar pelos projetos missionários, orar pelos missionários da nossa igreja e entender que o tempo é hoje, é agora. Nós estaremos passando agora um vídeo a respeito do nosso culto de missões, a respeito do projeto do Portas Abertas e do Domingo da Igreja Perseguida. E é rapidinho, a gente volta já. A perseguição aos cristãos é uma realidade histórica e contínua. Desde o início do cristianismo, seguidores de Jesus enfrentam hostilidade por causa da sua fé. O próprio Cristo foi perseguido e morto e advertiu seus discípulos sobre os desafios que encontrariam ao segui-lo. Atualmente, há lugares onde a fé não poderia existir, lugares onde igrejas são fechadas, famílias atacadas, lugares onde ter fé em Jesus parece impossível. Com o objetivo de monitorar e medir o nível de perseguição e discriminação enfrentado por cristãos nesses lugares, a Portas Abertas publica a Lista Mundial da Perseguição desde 1993. O Departamento de Pesquisa da Portas Abertas elabora um ranking dos 50 países mais hostis para os cristãos. Anualmente, a Lista Mundial da Perseguição faz uma investigação sobre a situação da igreja perseguida, entendendo as suas necessidades e direcionando nosso trabalho para a melhor forma de apoiá-los e fortalecê-los. Hoje, mais de 388 milhões de cristãos são perseguidos e discriminados ao redor do mundo. Isso significa que 1 a cada 7 cristãos é perseguido por questões relacionadas à fé. Eles podem sofrer violência sexual ou casamento forçado com não cristãos, violência física e psicológica. Muitos são presos, condenados ou detidos sem julgamento. Mais um ano, a África subsaariana é o epicentro da violência brutal contra os cristãos. Do total global de 4.849 mortes de cristãos por motivos relacionados à fé, 93% ocorreram na região, com mais de 3.000 mortes somente na Nigéria. Um dos destaques é a República Democrática do Congo. Na 20ª posição, os cristãos congoleses foram alvos de ataques das Forças Democráticas Aliadas, ADF, que massacram comunidades cristãs, sequestram nossos irmãos e irmãs e destroem igrejas na região. O crescimento no índice de pressão e violência no Tajiquistão fez com que o país subisse 12 posições no ranking, indo do 39º para o 27º lugar.
O aumento é reflexo de demolições de mais igrejas, raptos e fugas de cristãos do país. A pressão sobre reuniões religiosas não autorizadas aumentou, gerando invasões a igrejas, interrogatórios, multas e confisco de materiais. Além disso, cristãos de origem muçulmana enfrentam pressão e represália da família e da comunidade. Este ano, a Síria atingiu sua maior pontuação nas pesquisas, subindo até a 6ª posição no ranking. Grande parte disso se deve à recente onda de violência. Com o aumento de ataque a igrejas, fechamento de escolas cristãs e aumento no número de mortes dos seguidores de Jesus, muitos cristãos fugiram do país. O aumento nos ataques começou com a queda de Bashar al-Assad, no final de 2024, quando o grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham assumiu o poder, o que pressiona ainda mais a igreja em todos os aspectos da vida. A Coreia do Norte ocupa a 1ª posição na lista mundial da perseguição pela 23ª vez. A pressão aos cristãos norte-coreanos obteve pontuação máxima em todas as esferas da vida. No entanto, o índice de violência caiu devido ao menor número de invasões policiais a casas de cristãos e igrejas clandestinas. Mas essa alteração pode estar ligada à dificuldade de conseguir informações para a pesquisa e não há uma melhora da situação dos cristãos. Ser cristão nesses lugares é um ato diário de fé e coragem, mesmo que pareça impossível. Diante da violência extrema, da exclusão, do medo, nossos irmãos permanecem firmes, confiando em um Deus vivo. Com apoio, oração e solidariedade, eles encontram forças para resistir à perseguição, continuar testemunhando o amor de Jesus e viver uma fé impossível mesmo em meio à adversidade. Você pode fortalecer a fé dos nossos irmãos e irmãs nos países mais perigosos para os cristãos. Doe, compartilhe e seja a resposta à oração da igreja perseguida. Glória a Deus. Diante de tudo isso, nós só podemos orar a Deus, pedindo que o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã que está passando por essas dificuldades de perseguição, de ver templos sendo destruídos, de ver a sua fé sendo testada todos os dias, mas que mesmo assim, por amor a Cristo, eles decidem seguir fielmente a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu sei que o programa de hoje é um programa que traz uma mensagem tensa, uma mensagem forte, uma mensagem de grande impacto, mas uma mensagem necessária. Nós precisamos despertar. A palavra de Deus diz que os campos, são muitos os campos e poucos os ceifeiros. Mas eu creio que a nossa igreja, a igreja de São Miguel dos Campos, é uma igreja que ama servir a Deus, é uma igreja muito bem ensinada e muito bem instruída a fazer a diferença, a levar o Evangelho de Jesus, a anunciar o ídolo de salvação. Prova disso é que daqui saíram missionários, Pastor Alberto, que hoje é pastor ali em Teotônio Vilela, foi missionário na Bolívia. Pastor Marco Júlio também, aqui de São Miguel, e hoje está na Bolívia fazendo um excelente trabalho de missões. Então que nós possamos agradecer a Deus pela vida desses homens e também nos disponibilizarmos para fazer a diferença. Eu queria rapidamente trazer uma palavra de Deus para o seu coração. O texto está embasado na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo
3, que diz o seguinte: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Hoje, durante toda a tarde, nós refletimos sobre uma realidade que parece muitas vezes distante de nós, mas que faz parte da vida de milhões de cristãos ao redor do mundo: a perseguição por causa do Evangelho. Enquanto muitos de nós podemos abrir as nossas Bíblias livremente, nos reunir em templos e proclamar o nome de Jesus sem impedimentos, milhões de irmãos vivem sob ameaças, discriminação, violência e até prisão, simplesmente por declararem a sua fé em Cristo. O Domingo da Igreja Perseguida, ele não existe para despertar pena, mas para despertar consciência, oração e compromisso com a obra missionária. A Igreja Perseguida, ela nos ensina que seguir Jesus vale mais do que qualquer conforto terreno. Hoje, nós falamos aqui durante toda a tarde. Você tem liberdade de falar do amor de Jesus. Você tem liberdade de andar com a sua Bíblia. Você tem liberdade de dizer que é cristão. Você tem liberdade de seguir a sua vida livremente, independente da religião que você tem. Mas você também tem que entender que você tem responsabilidade diante de Deus de fazer a diferença, de levar a mensagem de Cristo aos corações. A perseguição, ela é uma realidade prevista por Jesus. Muitas pessoas acreditam que a perseguição é um sinal de derrota. Ah, eu aceitei Jesus, eu sirvo ao Deus verdadeiro e estou sendo perseguido. Tá tudo errado. Não tem nada de errado. Jesus ensinou exatamente o contrário. No Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 18 ao versículo 20, está escrito que: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. É Jesus dizendo que haverá perseguição para a tua vida por amor ao nome dele. É Deus, é o Senhor nos prometendo. Aliás, é o Senhor nunca nos prometendo ausência de dificuldades, mas ele dizendo o tempo todo: vai haver dificuldades, vai haver problemas, vai haver situações adversas. Só que aí ele também promete algo que é importante para mim e para a sua vida. Mais importante do que dinheiro, mais importante do que trabalho, mais importante do que qualquer coisa. Jesus nos prometeu a sua presença em meio às nossas dificuldades. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 10, está escrito: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, está escrito: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição, meus irmãos, ela não é um acidente na caminhada cristã. Ela faz parte da história da igreja desde o seu nascimento. Quem não lembra aqui, São Miguel dos Campos, agora em setembro nós estaremos fazendo 93 anos. Mas, pela misericórdia de Deus, se hoje nós temos grandes templos, se hoje nós temos a maior denominação da cidade sendo a nossa, é porque há 93 anos alguém, diante de perseguição, alguém diante de dificuldades, decidiu se comprometer com Cristo e levar o Evangelho que faz a diferença nas nossas vidas. Então a perseguição, ela faz parte da nossa história. Os apóstolos foram perseguidos. Estevão, quem não lembra, foi apedrejado. Tiago foi morto. Pedro foi preso. Paulo sofreu açoites, prisões e naufrágios. E mesmo assim, diante de toda a dificuldade,
Jesus nunca nos abandonou. Jesus sempre esteve ao nosso lado. E a igreja, ela continuou avançando. E por que a igreja cresce? A igreja cresce porque ela está firmada na rocha. A igreja cresce mesmo em meio à perseguição. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma verdade impressionante. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. E nós olhamos Roma, a capital política ali da época de Atos. O imperador Nero destrói a cidade, coloca fogo, segundo os historiadores, coloca a culpa nos cristãos. Os cristãos são perseguidos, mas mesmo assim insistem em levar o amor de Cristo. Insistem, mesmo diante das situações mais adversas, falar do amor de Jesus era mais importante. E a igreja continuou crescendo. A igreja continuou avançando. Atos capítulo 8, do versículo 1 ao 4, a gente vê esse crescimento. Após a perseguição que surgiu em Jerusalém, os cristãos eles foram dispersos. Mas para onde eles iam? Eles anunciavam Jesus. Isso é interessante. Saíram de Jerusalém por conta da perseguição. Sabiam que essa perseguição só aconteceu porque eles estavam falando de Jesus. Mas mesmo assim, fugindo, amedrontados, perseguidos, eles continuavam anunciando. O inimigo queria espalhar o medo. Deus espalhou os missionários. A perseguição que parecia uma derrota tornou-se uma oportunidade para a expansão do Evangelho. Atos capítulo 12, versículo 24, está escrito: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A história da igreja, meus irmãos, ela continua demonstrando essa mesma realidade. Hoje, como nós falamos aqui, existem países onde ser cristão pode custar a liberdade. Mas o evangelho, ele continua alcançando vidas. Por quê? Porque a igreja, ela não depende das circunstâncias. A igreja, ela depende do Senhor. E o Senhor, ele está conosco todos os dias. Mateus capítulo 16, versículo 18 está escrito: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É tempo de nós despertarmos. É tempo de nós crermos que o Senhor, ele tem muito a fazer, que o desejo de Deus é que todos se salvem e que isso, irmãos, cabe a mim e cabe a você parar de querer fazer quando der. Parar de tentar encontrar um espaço na agenda. Não. Levar a mensagem de Jesus é a nossa prioridade. Levar a mensagem do evangelho da salvação tem que ser a primeira coisa que nós temos que ter guardado aqui, no nosso coração. A organização missionária Portas Abertas, como nós falamos aqui, ela no seu site relata a história de Ea Vu. É uma cristã da Coreia do Norte que enfrentou prisões e severas perseguições por causa da sua fé. Mesmo diante do sofrimento, ela permaneceu anunciando Cristo e testemunhando do amor de Deus. A sua história nos lembra que a fé verdadeira, ela permanece firme, mesmo quando o preço é alto. Talvez você que está aí do outro lado dessa tela tenha uma história de perseguição na tua vida. Tem uma história de perseguição na tua família. Talvez a igreja, sendo aqui em São Miguel, sendo em outra cidade, mas a igreja que você faz parte, ela nasceu diante de perseguição. Mas eu digo a você, a perseguição não parou a igreja. A perseguição não vai parar a igreja, porque a igreja está firmada em Cristo Jesus. E Deus, ele sustenta os seus servos mesmo no sofrimento. Uma das maiores lições, glória a Deus, da igreja perseguida é que Deus,
ele não abandona os seus filhos. Ele não prometeu a ausência das fornalhas, como Sadraque, Mesaque e Abdenego passaram, mas ele prometeu estar dentro dela. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha, o Senhor esteve com eles. Daniel capítulo 3, versículo 25. Vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Glória a Deus. O Senhor está contigo. Independente da dificuldade, independente das circunstâncias, não desista. O Senhor, Ele é fiel na tua vida. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, Deus estava com eles. Deus estava presente na vida deles. Atos, capítulo 16, versículo 25. Você pode acompanhar aí na sua casa. Está escrito: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O inimigo achou que a prisão iria parar. O inimigo achou que a prisão iria enfraquecê-los. O inimigo pensou que a prisão iria fazer com que eles ficassem inertes, ficassem parados, tivessem medo de anunciar a Cristo. Mas a palavra diz que eles fizeram o quê? Eles cantavam e oravam ao Deus verdadeiro. Quando João foi exilado lá na ilha de Pátimos, Jesus se revelou a ele. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. Atos, no capítulo 7 de Atos, versículos 55 e 56, a gente vê a presença de Deus. Ela é maior do que qualquer perseguição. A presença de Deus, ela é maior do que qualquer dificuldade. E é nossa responsabilidade para com a igreja perseguida levar o amor de Deus. Nós devemos lembrar, Hebreus capítulo 13, versículo 3, foi o texto que eu li. Ele não é uma sugestão, ele é uma ordem. Nós precisamos lembrar daqueles que sofrem por Cristo. Eu vou ler aqui novamente o texto. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Nós precisamos lembrar daqueles que sofrem por Cristo. Nós devemos orar. Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo. E esta tarde, eu quero convidar você, ore pelos pastores, ore pelas famílias, ore pelos novos convertidos. Ore pelos que estão presos injustamente por amor ao Evangelho de Cristo. Nós devemos contribuir para missões. A perseguição, ela não impede a obra missionária. Nós vimos aqui, através do relato que a irmã Adela nos trouxe, cristãos perseguidos, sofrendo, sendo torturados, sofrendo todo tipo de violência. Mas mesmo assim, a obra missionária avançando, a mensagem do Evangelho alcançando os corações. Por quê? Porque a perseguição, ela não para a igreja, pelo contrário, ela nos lembra da urgência de anunciar Jesus enquanto nós temos oportunidade. Romanos capítulo 10, versículo 14. Há um texto para minha e para a tua vida. Como ouvirão se não há quem pregue? Você é o pregador. Ah, irmão, não sei pregar, sabe? E a prova que você sabe é que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai. Ou seja, ele não disse os que sabem. Não, é você. Você tem que ir. Você tem que pregar. Ah, irmão, mas eu não tenho a habilidade de ver um texto, de preparar uma mensagem. A tua vida, o teu testemunho pessoal, a pessoa que você era antes de conhecer Jesus. Isso daí é a pregação que você tem que levar. As pessoas olharem para você e ver o teu passado ficou para trás. Aquele homem, aquela mulher que não servia para nada, que muitas vezes foi lançado palavras de maldição na vida.
mas que foi alcançado pelo amor de Jesus e hoje é uma nova criatura. É essa pregação que você tem que levar. Muitas vezes nós deixamos de congregar por motivos pequenos. Enquanto isso, irmãos em diversos lugares arriscam a própria vida para participar de um culto. Nós precisamos, e meus irmãos, agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos. Pelo privilégio que nós temos de servir a Deus. Pelo privilégio que nós temos de escolher. Muitos de nós escolhemos. Hoje não, eu vou tal dia para a igreja. Tal dia não, eu vou... Tem gente que não tem essa liberdade. E eu convido você, às terças, aqui no Templo Sede, nosso culto de ensino. Nas congregações na sexta-feira, às quinta-feiras também, culto aqui de louvor e adoração a Deus. Aos domingos, no Templo Sede, domingo pela manhã, a escola bíblica dominical, nas congregações no sábado à noite. E muitas vezes nós negligenciamos. Muitas vezes nós não damos o valor, a liberdade que nós temos de ir a um templo, congregar, cultuar e exaltar a Deus. Eu quero convidar você, olhando nos seus olhos, através dessa tela. Eu quero dizer a você, aproveite. Aproveite a oportunidade que Cristo tem te dado. Levanta, sai desse sofá, sai desse comodismo. Entende que você é missionário de Deus, que a tua família, o teu esposo talvez, a tua esposa, o teu filho, o teu primo, o teu tio, teu pai, tua mãe, teu avô, alguém da tua família, ele está esperando você sair desse comodismo e levar a palavra de Deus. Irmão, mas eu já preguei tanto, eu já fiz de tudo, já insisti de tudo quanto foi jeito e nada acontece. Faça mais. Tem gente que está sendo morto, tem gente que está sendo preso e mesmo assim não parou de pregar a palavra de Deus. Muitos cristãos na Coreia do Norte se reúnem secretamente para orar e estudar a Bíblia. Eles não possuem a liberdade que nós temos, mas continuam adorando ao Senhor, mesmo correndo risco. E isso nos ensina o quê? Que o verdadeiro valor da adoração, ela não está na comodidade, mas na dedicação ao Senhor. Muito mais do que uma oração bonita, muito mais do que a sua voz louvando, muito mais até mesmo do que o seu conhecimento nas Sagradas Escrituras. O que Deus quer de você é que você anuncie a palavra de Deus da tua forma, da maneira que você sabe. O importante é aproveite a oportunidade que Jesus tem te dado. A perseguição, ela não é o capítulo final da história. E aqui eu parto para a conclusão dessa reflexão com os irmãos. Existe uma promessa para aqueles que permanecem firmes. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Romanos, capítulo 8, versículo 18. As aflições deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, aleluia, produz para nós eterno peso de glória. Oh Senhor, nos perdoa, Pai, muitas vezes pela preguiça. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós estamos negligenciando a oportunidade, Jesus, de levar a Tua palavra por coisas pequenas, enquanto irmãos estão sendo mortos, enquanto irmãos estão sendo presos, estão sendo torturados. Senhor, que nós possamos, a partir desta tarde, a partir deste programa, entender que nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas.
Os perseguidores, eles têm poder apenas sobre esta vida. Cristo, ele tem poder sobre a eternidade. Aleluia. Por isso, os cristãos perseguidos continuam firmes. Eles sabem em quem tem crido. E a minha pergunta é: você sabe em quem você tem crido? Você sabe a importância desta palavra na vida de alguém? É tempo de nós nos despertar. É tempo de nós acordarmos e entendermos que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela faz a diferença na vida daqueles que precisam da verdadeira esperança. Eu concluo esta reflexão esta tarde te dizendo que a igreja perseguida, ela nos ensina que Cristo vale mais do que o conforto, que o evangelho vale mais do que a segurança, que a eternidade, ela vale mais do que os sofrimentos presentes. Que neste domingo da igreja perseguida, nós possamos lembrar dos nossos irmãos em oração, que nós possamos valorizar a liberdade que Deus nos concedeu e que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor, aconteça o que acontecer, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Eu concluo dizendo a você o texto que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos fortaleça e que nós possamos interceder por aqueles que sofrem por amor ao nome de Jesus. Meu sincero agradecimento a você que nos acompanhou até agora. Não esquecendo de agradecer ao nosso irmão Jair, que fica aqui ali por trás das câmeras, nos dando todo o apoio. De agradecer ao nosso pastor Amaro Antônio, a todos os dirigentes de congregação que saem de suas casas para levar uma palavra de Deus e que hoje, nesta tarde de domingo, mesmo diante de um dia, de uma manhã, nós passamos das 9 até as 13 horas em oração, em clamor pela igreja perseguida, pelos projetos da nossa igreja, pela festividade de setembro, pela convenção do nosso estado que está agora prestes a acontecer em agosto. Mesmo diante desse grande período, de oração das 9 às 13 horas, eles estão aí nas ruas evangelizando, levando o evangelho. E eu quero dizer a você, próximo domingo, procura teu dirigente, procura o teu pastor. Ah, irmão, eu sou da sede, procura o pastor Amaro, pega folheto aqui, começa a entregar, começa a distribuir, comece a fazer a diferença na vida de quem precisa ser alcançado pelo evangelho de Jesus. E eu vou dizer mais. Agora, final de maio, nós tivemos um trabalho evangelístico ali no Bela Vista, ali próximo à congregação da Vera Cruz. E há muito mais a se fazer, meus irmãos. Não espere que alguém te chame. Jesus já ordenou. Vá, pregue, anuncie, porque Jesus está voltando. E ele vem buscar um povo seu, zeloso e preparado, e que fez a diferença nesta terra. Que Deus abençoe a tua vida e mais uma vez convidando a todos para logo mais às 18h30 aqui no Templo Sede, em todas as congregações, o nosso culto de missões. Traga a sua oferta, mas antes de qualquer coisa, venha com o coração aberto para anunciar e ouvir a voz de Deus. Nós estaremos ouvindo o último louvor e após o louvor nós estamos encerrando com a oração. E que Cristo continue te abençoando em nome de Jesus.
relógio está marcando, são os últimos segundos. Não demora muito, está chegando a hora, já vamos embora. Os dias são difíceis, tá doendo, tá apertando, mas permaneça, falta muito pouco, o noivo já está vindo te buscar. Força, igreja, avança, igreja, desperta, igreja, já vamos embora. Prepara, igreja, prega, igreja, se mova, igreja, já vamos embora. Força, igreja, avança, igreja, desperta, igreja, já vamos embora. Prepara, igreja, prega, igreja, se mova, igreja, já vamos embora. Ó noiva, não perca a esperança, só espera. Falta muito pouco, não se entrega, o noivo já está vindo te buscar. Ó noiva, o teu descanso não é nessa terra, logo, logo acaba essa guerra, o noivo já está vindo te buscar. Terra, nós estamos na terra, mas nós não somos daqui. A nossa pátria é Sião. Bem-aventurado aquele que é perseguido por amor do nome do Senhor. A Bíblia diz que o próprio Deus, que Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não é hora de se esconder. Não se acovarda, igreja. Não recua, igreja. Não se esconda. Levanta, igreja. Reage, igreja. Força, igreja. Força, igreja. Avança, igreja. Desperta, igreja. Já vamos embora. Prepara, igreja. Prega, igreja. Se mova, igreja. Já vamos embora. Amém. É tempo de levar a mensagem de esperança para os corações. O Senhor Jesus está voltando. Meus irmãos, quero, antes de fazer essa oração e encerrar o programa, mais uma vez, agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a você que nos acompanhou, convidar, todos os dias nós temos programação aqui na rádio, no portal ADSMC. Todos os dias nós temos uma mensagem de esperança. Curta esse programa, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. É uma maneira também de você evangelizar e de você ganhar almas para o reino de Deus. E antes da oração, eu só queria ler mais um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 13. Esse texto é um texto em homenagem a todos os pastores. Hoje
além do culto de missões, também é dia do pastor. E esse texto é em homenagem a todos os pastores, principalmente ao nosso pastor aqui de São Miguel dos Campos, pastor Amaro. E também não posso esquecer do meu pai, que é pastor ali na cidade de Igaci. Que Deus continue abençoando. E saibam, pastor Amaro, pastor Givaldo, os pastores evangelistas, presbíteros que dirigem as congregações aqui de São Miguel dos Campos. O Senhor, Ele tem recompensa para a vida de vocês. E o texto diz o seguinte: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Que Deus abençoe os nossos pastores, continue dando graça, continue dando sabedoria, para que eles possam conduzir em espírito e em verdade o rebanho de Deus até as mansões celestiais. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui anunciando a Tua palavra. Deus, te agradecemos, Senhor, pela escola bíblica dominical que tivemos, por este domingo, Senhor, de clamor, por este domingo de intercessão, Pai, a respeito dos irmãos perseguidos. Ó Senhor, que o Senhor estenda suas mãos, que o Senhor continue dando graça sobre eles, que o Senhor continue os fortificando na verdade do Teu Evangelho. Deus, que a perseguição, Senhor, não seja motivo para parar, mas que seja combustível, Senhor, para que possamos testificar de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que somente através do Senhor a salvação, somente através do Senhor a esperança. Deus, te pedimos, Senhor, pela vida dos missionários, te pedimos, Senhor, pela vida dos nossos pastores, te pedimos, Senhor, pela vida dos irmãos que têm, Senhor, se disponibilizado a anunciar o evangelho da salvação. Deus, que as tuas mãos estejam estendidas. Te apresentamos, Senhor, o culto de missões que irá acontecer. Pai, conforme a tua vontade, que haja salvação, que haja libertação, que haja cura, Senhor, que haja milagres no meio do teu povo e que nós possamos, Senhor, esta noite, vir ao teu encontro com o coração aberto, Senhor, para darmos a ti todo louvor e toda adoração, Senhor, e que nós possamos, Jesus, estar com os ouvidos abertos para ouvir a tua voz através da ministração da tua palavra. Deus, que possamos, Senhor, ter o despertamento de contribuir, Senhor, com missões, contribuir, Jesus, orando, contribuir indo, contribuir, Senhor, com as ofertas, e que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Deus, nós te louvamos por todas as coisas e te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade em nossas vidas. São essas bênçãos, Pai, que nós te pedimos e em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.